Bom dia, irmãos. Hoje é dia 19 de janeiro de 2025. Bem-vindos à EBD online da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje estudaremos a lição de número 4 da revista Compromisso, baseada no primeiro livro de Reis. O título da lição é O Reino Unido de Salomão. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigada pela Tua graça, obrigada pela Tua misericórdia sobre a vida de cada um de nós. Fica conosco, Senhor, no decorrer deste estudo, nos dando sabedoria para entender qual é a Tua mensagem para os nossos corações, especialmente mensagem de sabedoria e prudência. Obrigada, Senhor, por este dia, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o que nos diz o livro de Reis? Na verdade, o livro de Reis, ele relata o fim do reinado de Davi e, na sequência, segue o seu filho Salomão. E Salomão tem uma trajetória extraordinária. Ele, além de ter sido o rei mais sábio de todos da história bíblica, ele também foi o mais rico. Vamos ver o que nós podemos estudar e entender sobre o reinado de Salomão. Bem, para falarmos de Salomão, vamos começar a partir de Davi, como eu já disse. E o que nos diz a palavra de Deus, logo no capítulo 1 do livro de 1 Reis, nos diz o seguinte: Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém ele não se aquecia. Então, nesse momento, Davi já está bem velho, realmente ele está no final dos seus dias e havia uma expectativa de quem seria o próximo rei. Nesse momento houve uma conspiração. Capítulo 1, versículo 5 nos diz o seguinte: Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: Eu reinarei. E preparou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Na verdade, Adonias queria ser rei sem consentimento do seu pai Davi. Então ele preparou um grande banquete para a sua coroação e convidou vários ali dos seus amigos e os mais próximos para que participassem desse momento. Tem um fato interessante. Apesar de Adonias ser um filho mais velho, pois Davi, antes de se casar com Batseba, que era mãe de Salomão, ele já havia se casado com outras mulheres. Ele não era o filho prometido para reinar, ou seja, Adonias não era, ele era filho de Davi, mas ele não era prometido para reinar. Então essa notícia dessa falsa coroação corre solto sobre essa conspiração de Adonias. Então, ainda no capítulo 1 de 1 Reis, nós podemos ler a partir do versículo 11. Então falou o profeta Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouvistes que Adonias, filho de Agite, reina? E que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me te dar um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai e chega ao rei Davi e diz-lhe: Não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? E assim ela o fez. Então Davi ouve Betsaba e toma providências. A partir do versículo 28, podemos ler: E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar. Assim eu farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi: Chamai-me a Zadok, o sacerdote,
e a Natã, o profeta, e a Benaia, o filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Nesse momento, quando acontece essa coroação com relação a Salomão, que era o desejo e promessa de Davi, Adonias estremece. Adonias, aquele que estava fazendo a falsa coroação. No versículo 41 lemos: e ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer aquele banquete. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: por que há tal ruído de cidade alvoroçada? E respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente nosso senhor rei Davi constituiu rei a Salomão. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi pelo seu caminho. Porém, Adonias temeu a Salomão e levantou-se e foi e apegou-se às pontas do altar. E mandou o rei Salomão e o fizeram descer do altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão disse-lhe: vai para a tua casa. Então, neste momento, Adonias reconhece que verdadeiramente Salomão é o rei, e Salomão, nesse momento, ele concede um perdão a Adonias e o manda se recolher em sua casa. Agora, aproxima-se a partida de Davi. Antes de morrer, Davi deixou preciosas lições, conselhos e orientações para seu filho Salomão. No capítulo 2, podemos ler a partir do versículo 1, capítulo 2, de 1 Reis. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andardes nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. E para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andar perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca faltará sucessor ao trono de Israel. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Então, esses foram os últimos conselhos que Davi dá a seu filho, a seu filho Salomão, que em seguida estaria herdando o trono. Como observação, Davi reinou durante 40 anos, e os estudiosos informam que Davi viveu por 70 anos, apesar dessa idade não ficar expressa biblicamente, mas fazendo as contas, dá para se concluir que foram aproximados 70 anos os anos de Davi. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino fortificou sobremaneira. Agora nós vamos ver sobre a sabedoria de Salomão. Está no capítulo 3. A partir do versículo 3, podemos ler: e Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que os altos sacrificava e queimava incenso. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Agora, pois, ó Senhor Deus, respondeu Salomão,
tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este povo, tão grande povo? Então, neste momento, quando o Senhor oferece o que Salomão pedisse naquele momento, Salomão pede sabedoria. E o Senhor aprova a escolha de Salomão. No versículo 10, podemos ler: e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que a Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pedisse isso, e não pedistes para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, ou seja, sabedoria, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e tão entendido, que antes de ti não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Então podemos aqui concluir rapidamente que a concessão do Senhor a Salomão estava condicionada à obediência, que gera bênção como consequência. E em seguida, no capítulo 3, a partir do versículo 16, na verdade, capítulo 3, de 16 a 28, Salomão passa a exercer essa sabedoria e julga um caso muito difícil. Duas mulheres tiveram um filho no mesmo local, na mesma noite, um nasceu morto e a sua mãe o trocou pelo vivo enquanto a outra dormia. Então, a partir do versículo 16, nos diz o seguinte: então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tivemos um filho estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher, e estávamos juntas. Nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto ela se deitara sobre ela. Que tristeza, né? Essa criança morreu porque a sua própria mãe se deitou sobre a criança. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto eu dormia, e a tua serva se deitou no seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantou-se eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o filho é meu, e o teu filho é o morto. Porém esta disse: não, por certo, o morto é teu filho. E ficou aquela questão, cada uma dizendo que o filho vivo seria o seu próprio filho. Então disse o rei: esta diz que vive, outra diz que o filho também é seu. E ele diz o seguinte no versículo 24: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a cada uma dessas mulheres. Mas a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. Ela teve um profundo sentimento naquele momento e disse: ah, Senhor, meu Deus, dai-lhe o menino vivo
para outra, de modo que de nenhuma forma o mateis. Porém, a outra dizia: nem tu, nem meu seja essa criança, divida-o. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a mãe. E todo o Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Ainda sobre a sabedoria de Salomão, no capítulo 4, a partir do versículo 29, e deu Deus a Salomão muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Olha que é muita areia. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que de todas aquelas localidades. E correu o seu nome por todas as nações em redor. Versículo 32 nos diz o seguinte: e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro do Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos ouvir a sabedoria de Salomão, e todos os reis da terra que vinham ouvindo a sua sabedoria. Ou seja, ele era um homem extraordinário. Ele falava desde plantas, animais, sabia lidar politicamente com os povos em redor, um homem realmente extremamente sábio. Então, dos capítulos 6 ao capítulo 8, Salomão fez muitas alianças com reis e nações e ganhou muitos presentes. Muito ouro Davi ganhou, porque Davi sabia negociar com as nações. No capítulo 6, nós temos um lugar para adoração, porque até então o povo de Deus não tinha um local onde que pudesse guardar a arca para adoração ao Senhor. Então, no capítulo 6, que podemos ler com calma, Salomão edifica o primeiro templo ao Senhor com capricho e exuberância, e o Senhor se agrada disso. Já no capítulo 8, versículo 10, e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem. Por quê? Porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Essa foi uma maneira muito linda, profética e maravilhosa de Deus, o Senhor, demonstrar o agrado sobre aquela construção, a construção do templo que Salomão acabara de concretizar. Agora, depois de uma vida tão maravilhosa, tão rica e tão grandiosa no reinado de Salomão, vem um momento triste, é o momento de sua queda, a queda de Salomão, porque diante de tanta fartura e tanta riqueza, Salomão também realizou outras imponentes construções e fez muitas construções mesmo. E para suportar tanto crescimento, o que Salomão fez? Ele endureceu sua conduta, impôs trabalhos forçados, cobrou impostos e, na sequência, veio a queda moral, quando se uniu com mulheres estrangeiras que o influenciaram a ponto de adorar deuses abomináveis. Esse é um momento triste, porque nós ficamos impressionados. Depois de tantos atos com tanta sabedoria e de tanta demonstração de submissão ao Senhor, Salomão chega a esse ponto. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, aqui nos diz o seguinte: e tinha Salomão 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Agora também tem uma outra questão sobre a queda de Salomão, é com relação a tributos. Nós hoje reclamamos dos impostos, né?
mas isso é coisa muito antiga, muito antiga. E foi exatamente para sustentar toda aquela riqueza e mais riqueza que explodiu no reino de Salomão. Ele viu que para sustentar aquilo tudo, ele tinha que cobrar impostos. E assim ele fez. Não só cobrava impostos, como também trabalhos forçados. Em 1 Reis, para relembrarmos o que significa impostos, né? Se voltarmos no capítulo 4, versículo 21, nós podemos relembrar o seguinte: e dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito, os quais traziam presentes, na verdade eram impostos que eles pagavam, e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Então, Salomão, ele dominava todas essas regiões, ele dividiu as suas propriedades imensas em 12 partes, com vários dirigentes sobre elas, e todos eles traziam tributos a Salomão. Aqui ainda no capítulo 4, no versículo 22, diz o seguinte: era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados e 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados e as cabras montesas e os corços e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio Tífisa até Gaza. Sobre todos os reis do lado de cá do rio, tinha paz todos os lados em redor dele. Que apesar dele, ele tinha um poder de persuasão e de dominar essas situações que era incrível. Além dele receber impostos, eles não ousavam de contrariar Salomão, porque Salomão tinha exércitos, tinha um povo imenso, então nenhum povo ao redor poderia se insurgir contra Salomão. Então mantinham ali momentos ali de paz e amizade. Mas em 1 Reis, capítulo 9, versículo 15, nós vemos qual é a causa do tributo. A causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar, foi para edificar. Ele argumentando que era para edificar a casa do Senhor e também a sua própria casa, porque ele construiu também um palácio para si, construiu um palácio para a sua mulher, que ele casou com uma filha de Faraó, que era uma mulher egípcia. Ele também construiu um parente para essa mulher, construiu o muro de Jerusalém, como também a uma cidade chamada Azor, e a Megido, e a Gérzer. Então eram muitas construções que, para ele sustentar tudo isso, exigiam altos tributos. Agora nós podemos perceber que diante de todas essas coisas, a soberba precede a ruína. E já ouvimos falar sobre isso. No auge de um reinado esplendoroso, Salomão cai em grande ruína, com mulheres pagãs e a ganância na cobrança de impostos. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, vemos o seguinte: porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, que era a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então, o que aconteceu? A mão do Senhor pesou. No versículo 11, ainda do capítulo 11 de 1 Reis, nós lemos o seguinte: assim disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Ainda no capítulo 11, nós vemos o fim de Salomão. Já vimos a grande repreensão que o Senhor fez a ele, se desagradando dos seus últimos atos. E vemos agora, a partir de 42, o seguinte: e o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel, foi de 40 anos.
E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, passou a reinar em seu lugar. Irmãos, estima-se que Salomão morreu com 80 anos. Na verdade, esta idade não está expressa na Bíblia, mas conforme a contagem dos estudiosos, chega-se a essa idade, 80 anos, sendo que ele, assim como seu pai Davi, também reinou sobre Israel durante 40 anos. Agora chegamos à conclusão. É uma conclusão que é triste, mas é uma realidade que também podemos tirar muitas lições para as nossas vidas. Porque Salomão começou muito bem o seu reinado, mas terminou muito mal, apesar de toda a sua sabedoria. E nós vemos também que tem muitas pessoas que usam inteligência e sabedoria para o mal. Isso nos traz um grande ensinamento. Não devemos nos garantir em nossa própria inteligência e capacidade, pois a soberba precede a destruição. Mas a sabedoria, especialmente aquela dada por Deus, ela é a coroação da inteligência. E é essa sabedoria que devemos buscar. Sigamos firmes, pois como diz Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, podemos terminar com esse versículo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Desta forma estaremos eternamente com Jesus, se formos sábios, se formos perseverantes e vencermos até o fim. Deus abençoe o nosso domingo, Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Um bom dia.